Me fala uma coisa. Só pra matar essa questão voltada agora pra morte dele. A questão da morte. Vamos pensar no coração. Se o coração, ele tem um problema no coração, e isso sai no exame, pronto, ó, Gunley, você não pode mais treinar, você não pode mais usar hormônio, você não vai competir porque você tem um problema no coração. Você acredita que ele adquiriu esse problema pelo uso do hormônio ou que ele já tinha? E de repente Eu ele acredito. não fez esse exame. Gente, pelo amor de Deus, não tirem de contexto o que eu vou falar aqui, por favor. Eu acredito que isso é uma predisposição genética, sim. Mas é óbvio que ela é agravada pela utilização de hormônios pelos motivos que eu expliquei para trás aqui. Então dava pra identificar com um exame, desde o começo, que ele não poderia ter, de nenhuma forma, tomado esse tanto de hormônio. Sim, mas pode ser que o coração dele era normal e ele passou a não ser depois da utilização do excesso de hormônios. Você tá entendendo meu ponto? Que já aconteceu com alguns influencers. Por exemplo, o Fernando Superman lá do Monstercast. Ele foi fazer um eletrocardiograma lá, aqueles exames complexos, e detectou que o coração dele estava lascado. Ele teve que parar com tudo. E aí fez alguns tratamentos, tem alguns remédios para controlar algumas coisas lá e tal. E hoje ele já tá usando alguma coisa de novo, mas assim, muito mais pé no chão, entendeu? Sim. Porque é aquele negócio, cara. Eu já trabalhei com parte de segurança do trabalho, tá? Análise de risco e tudo mais. Então, o risco é a exposição a um perigo, né? E o tempo que você fica exposto àquele perigo. Isso que é o risco. Então, é a multiplicação. O que eu estou querendo dizer? Se você passa do lado de buraco, a chance de você cair, vamos supor que seja 1%. Mas se você passa do lado desse buraco 100 vezes, a chance de você cair nele é quase 100%. Uma vez. Porque se você passar ali 100 vezes, uma vez vai dar merda. Isso que é, por exemplo, como é que você diminui o risco pela metade? Você diminuindo a exposição pela metade. Entendeu? Entendi. De alguma forma, ele comenta, né, que o problema era ele fazer exames e descobrir que não era mais pra ele e tal. E você que você é um cara espiritualizado, você acredita que de repente ele já sentia que alguma coisa poderia dar errado? Eu acho que não, mano. Pelo contrário, ele acreditava, na minha opinião, que nada ia dar errado, porque todo mundo já fez e não deu nada. Então, mas se nada ia dar errado, por que ele hesitava em fazer exame Não acho que ele periódico? hesitava. Eu vou te falar, eu também não fazia. Não, pô, mas eu tô querendo dizer Não é assim, o que eu tô te falando. mas você O que eu pensava falei assim, no pô, se eu começo da fizer, eu vou live. descobrir que eu tenho um problema. O que eu falei no começo da live? Ah, Por que todo mundo ficou comovido? Da maromba. Esquece fora da maromba. Porque o que fez essa notícia ir pra fora da maromba e aparecer em todas as mídias foi porque o pessoal vai falar, caramba, mano, aconteceu um apocalipse nesse lugar aqui. Eu vou tentar entender o que tá acontecendo. Mas o que levou a esse apocalipse dentro do meio maromba? Porque já morreram outros. Pouco tempo atrás morreu um atleta que chamava Cris Figueiredo. O pessoal até pergunta se é aquele youtuber. Não, gente, é o Christian Figueiredo, é outro cara. esse é o Christian. É. E ele não teve essa repercussão. Entendeu? Então, pelo fato de todo mundo já. Cara, pode pegar vídeo do Léo Stronda lá, no Fábrica de Monstros, Bruno Moraes, pô. O Balestrin também já falou que. Balestrin falou que não usava comum, né? Mas o Balestrin falou que já usou insulina em pré-competição, em fases específicas da preparação. Então, assim, esse é o tipo de coisa, essas loucuras que bodybuilder faz, é comum, mais comum do que você imagina. Entendeu? Caraca. O que o pessoal está questionando é a romantização disso. Você pode ver que cara, eu odeio ter que falar que eu, entre aspas, avisei. Mas tem um vídeo de 2 semanas atrás no meu canal com o título assim, ó. Gunley passou dos limites, de todos os limites. E tava escrito assim na thumb: isso não tem graça. Ou seja, eu sou um cara que sempre defendi o Gunley, porque eu acredito na liberdade que os indivíduos têm de decidir por si. Mas, cara, eu vou dar um exemplo bem drúxulo aqui. Como é que o pecado entrou no mundo? O diabo não obrigou ninguém a fazer nada.
Ou seja, Tentação da a serpente. serpente É. conversou com a Eva fez merda, e a Eva entrou na mente do Adão, ou seja, o Adão foi o primeiro beta, né? É isso mesmo. E aí ele foi lá e fez merda, certo? Então, assim, eu também não quero ser a pessoa que, pô, o livre-arbítrio é seu, mas eu vou incentivar. Eu não quero ser essa pessoa. Entendeu? Então, eu acredito que a gente, como influenciador, igual tem um cara, o Jason, ele é um cara que ele. Eu, foi a maior injustiça do mundo de banirem o canal dele, cara. Porque ele sempre foi o cara que falou dos colaterais. Enquanto tem outros canais que ficam fazendo brincadeira, que ficam estimulando, que ficam falando que não dá nada e tal, não acontece nada. E o Jason, que era o cara que falava de maneira técnica, foi banido do YouTube. Entende? Entendo. Consequências. Quais as consequências você acha que... Você já falou de um possível desdobramento aí, né? Uma reviravolta. Ó, na verdade, pode ser que ainda surja esse exame de sangue que você falou que indique que realmente foi insulina. Sim. Mas aí tem que saber se isso vai ser divulgado, né? Mas, cara. Não seria divulgado? Não sei, cara. Eu não sei se vai. Só tô falando assim. Na minha opinião, a maior chance é de ter acontecido isso que eu descrevi aqui. Tá. Eu acredito, tipo assim, se eu tivesse que apostar 100 mil reais, só tem essas duas opções. Foi o problema no coração e levou ele a ter uma parada cardíaca, ou foi a insulina e não tinha ninguém para socorrer ele dessa vez. Eu apostaria 100 mil reais, que foi essa segunda opção. Vamos lá. Eu tava perguntando de consequências. Você imagina alguma consequências? O conteúdo maromba pode ser altamente... não vou nem falar desmonetizado, né? Ele pode ser altamente, assim... começar a ser banido, de alguma forma. Qualquer coisa que mencione hormônio, qualquer coisa que mencione algo do tipo. Cara, eu acredito que isso é possível, mas não tanto. O que eu acredito que pode acontecer é o que acontece hoje nos Estados Unidos. Hoje nos Estados Unidos não existem canais falando abertamente assim de hormônios igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil não tem limite nenhum. Assim, os canais geralmente tem até parceria com laboratórios de anabolizante e tudo mais. Então, assim, aqui no Brasil é meio sem critério nenhum. Mas já teve mais, né? Já teve mais, eu acho. Já foi pior, eu acho. Eu Antes acho o que deu pessoal uma divulgava amenizada. os underground na caruda, né? O pessoal era... Mas eu acredito que pode ser que a gente fique mais parecido com os Estados Unidos nisso, que os atletas parem de falar. Por exemplo, você sabe o ciclo do Sebum? Claro que não. Do Ciban? Não sei. Por que você não sabe? Porque ele não fala. Ele não fala, né? Ele não fala. Todo mundo sabe que ele toma alguma coisa. Ele já falou o que ele não toma. Ele falou que não toma Trembolona. trembo, né? Por causa do negócio do rim. Isso. Mas assim, realmente tem um lado bom de você poder falar abertamente, porque você consegue espalhar suas experiências. O que eu tô querendo dizer? Você consegue mostrar o que deu certo, o que deu errado, aconteceu isso comigo, aconteceu isso com aquilo. Então, tem um lado benéfico disso. Só que tem um lado negativo, que é o quê? Você vai dando muito conhecimento para as pessoas e elas vão achando que por causa que ela tem conhecimento, ela tem segurança, são coisas completamente diferentes, e ela fica mais corajosa. Entendeu? Então, assim, tem um lado positivo, que é espalhar o conhecimento, que o Brasil ele é muito avançado, digamos assim, em conhecimento. Só que, em compensação, tem menino de 15 anos com acesso a esse conhecimento. O pessoal tá falando aqui nos comentários que no TikTok tem gente que faz live se aplicando. Cara, não duvido. Não duvido. É porque eu não uso muito, eu não uso o TikTok. No TikTok eu tenho o TikTok só para lá postar, mas eu nem vejo, nem Eu nem acesso. vejo também. Então, assim, não tem, tem esses dois lados, mas cara, eu não sei a solução, cara, do problema. O que eu posso fazer, eu faço, que é o quê? Conscientizar, cara. Entendeu? Eu sempre tento falar, cara, se você não compete, não entra nessa. Mas o fisiculturismo de alto nível é isso, cara. Você está exposto ao risco, mas mesmo assim, ainda tem como você ter um risco
relativamente controlado, né? Mas por que você acha que, sei lá, jovens influenciadores, eles têm a tentação do hormônio, do suco? Ah, cara, exatamente porque eu falei no começo, pelo motivo que eu falei no começo aqui dessa conversa. O resultado existe, cara. Cara, é, os hormônios, eles não são a cereja do bolo. Só se o bolo for de cereja. Entendeu? Então, assim, ajuda demais, cara. Uhum. Só que no fisiculturismo todos estão usando. Então, assim, não adianta você querer chegar achando que você vai ser Mr. Olímpia sem usar nada. Não tem como. Entendeu? Só que, para uma pessoa, um plebeu comum, ele também vai querer ter aquele resultado mais rápido. Do mesmo jeito que as canetas emagrecedoras estão um sucesso. Porque ela é um atalho. As pessoas querem atalho. Como é que o pessoal que vende curso aí ficou rico? Vendendo, né? Vendendo atalho, ó, vou te ensinar aqui como fazer 7 dígitos em uma semana. Tá bom, cara. Eu vou te ensinar como que você fica rico. Entendeu? Então é um atalho. Então as pessoas são seduzidas por atalho todo o tempo. Isso é no mundo inteiro. Não acho que isso é um problema no Brasil. Isso é um problema no mundo inteiro. O ser humano é assim. Ele sempre quer tirar vantagem. Só que, cara, infelizmente você não aprende com os erros dos outros. O que o Jason fez, um vídeo que eu entendo, o Jason fez um dos vídeos mais, assim, foi uma reflexão muito sincera e eu concordo em tudo que ele falou. É aquele negócio que eu falei também, cara. O Gunley poderia ser eu. Se eu tivesse dado um pouquinho mais de bobeira, poderia ter acontecido comigo. Entendeu? Ele só não teve a oportunidade de aprender com os próprios erros. Mas Jorlan, Júlio Balestrin, Renato Cariani, Léo Stronda, o próprio Góes, ele já usou também. Então, ele teve a oportunidade de parar. Eu tive a oportunidade de pisar no freio. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? O Gunley simplesmente não teve. Entendeu? E é muito novo, cara. 22 anos, você acha que não vai dar nada. Entendeu? Chama o Wesley lá para explicar o córtex pré-frontal formado. É isso mesmo. Só né? depois dos 25 que muda. E você sabe, depois dos 25 realmente realmente a gente muda, né? Mas depois dos 30, não sei qual fase do cérebro que muda, mas ou se é só acúmulo de experiência nesses 5 anos de córtex, né? Mas também tem uma outra mudança, né? Então, infelizmente, cara, literalmente a roleta russa. Você pode ter 6 chances ali, mas você pode dar o azar de ser na primeira. Né?